Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Apague a Luz Se For Chorar, da autora Fabiane Guimarães. Mas antes de falar sobre a minha experiência de leitura, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães, é o livro de março do projeto Lendo Autores Goianos, aqui do Recomendo Ler. Esse não é o meu primeiro contato com uma obra escrita pela autora. Eu já li, inclusive, para o Lendo Autores Goianos, Como Se Fosse um Monstro, um livro que ela também lançou pela mesma editora que publica Apague a Luz Se For Chorar. Eu também já li um conto que ela escreveu para um livro que foi lançado pela editora Rocco, que se chama Árido. Publicado em 2021 pela editora Alfaguara, Apague a Luz Se For Chorar é o primeiro romance publicado pela Fabiane Guimarães através da editora. Aqui no canal eu meio que fiz o caminho inverso, mas comecei lendo Como Se Fosse um Monstro, o segundo romance que ela publicou, mas eles não são conectados, então não se tratava de uma continuação, então não teria problema começar pelo segundo livro que ela lançou pelo selo da Companhia das Letras, né? No caso, a editora Alfaguara. Dando uma breve sinopse do livro, aqui nós somos apresentados a Cecília e o João, eles são os protagonistas aqui de Apague a Luz Se For Chorar, tanto que o livro é dividido em capítulos que alternam a história dos dois personagens, e aqui nós teríamos como temática principal o luto. Óbvio que cada um desses personagens eles estarão lidando de forma diferente, enquanto a Cecília ela perde os pais de uma vez, a mãe e o pai acabam morrendo, enquanto o João ele precisa lidar aí com uma possível perspectiva que envolve o filho dele que sofre de paralisia cerebral. Então, o livro conta com 176 páginas, é assim, bem rápido de ler. Então, nós teremos essas histórias intercaladas, essas histórias que se passam em Brasília e Pirenópolis, então, muito interessante acompanhar esses personagens, ainda que eles estejam passando por momentos bem traumáticos em algumas das cidades que, por algum motivo, eu já frequentei ao longo da vida. Assim como todos os livros, Apague a Luz Se For Chorar, ele vai demandar certa atenção do leitor em alguns aspectos que são bem interessantes. Eu acho que, à medida que eu seguia lendo essas histórias, tanto da Cecília quanto do João, às vezes eu tinha dúvida se eu não estava colocando esses personagens em um lugar que não fazia sentido dentro da história, ou com que o resultado das suas ações não estivessem me levando para uma perspectiva um pouco diferente. Então, quando eu disse lá no início que nós temos aqui dois personagens, de certa forma, lidando com o luto, eu acho que a Cecília, ela está muito mais à frente nesse aspecto. Eu acho que não é difícil você entender o que a personagem está passando, e eu acho que o João, ele ainda está muito nas sombras de algo que futuramente poderia acontecer com ele. Essa foi uma experiência que eu acabei passando com a escrita da Fabiane Guimarães quando eu li Como Se Fosse um Monstro. Aquele livro, apesar de tratar temas bem pesados, é aquele tipo de livro que você lê e você devora, porque a escrita da Fabiane ela é objetiva, mas ela consegue ainda assim te fazer se apegar pela história, se apegar pelos personagens, até aqueles que você não concorda com as ações deles, mas você simplesmente não quer abandonar o livro. Aí uma coisa muito interessante, apesar de ter gostado muito de Apague a Luz Se For Chorar, eu ainda continuo com Como Se Fosse um Monstro, que é realmente o meu livro favorito da Fabiane Guimarães até o momento. Com isso,
em Apague a Luz Se For Chorar, você vai acompanhar diferentes estágios que uma pessoa pode passar aí dentro de um luto. Então, aqui nós acompanhamos a Cecília. Eu acho que ela é a que assim mais você consegue perceber já nos 3, 4, 5 primeiros capítulos que isso bateu muito forte nela. Primeiro que ela perde os dois pais, então os pais estavam morando numa cidade do interior. Então quando ela chega para resolver todas as coisas e participar de todas as questões que envolvem perdas de entes familiares, ela acaba trazendo para si alguns questionamentos do tipo que vão fazer com que ela entre numa espécie de, sabe, de se questionar os seus sentimentos. Será que ela foi uma boa filha? Será que os pais morreram orgulhosos dela? Porque ela acaba percebendo que as pessoas que conheciam os pais dela acabam dizendo que tão injusto que eles se foram, então ninguém entendia como pessoas tão boas tivessem sido levadas de uma vez, porque a, ao que dá a entender, o pai da Cecília, alguma sementinha ali já estava plantada porque ele estava passando por um problema, mas a mãe, ninguém entendia realmente por que que isso aconteceu. Então ela precisa muito lutar assim com essa disparidade de sentimentos que ela vai ter e acaba acontecendo uma outra coisa além do falecimento dos pais, e aí eu acho que isso é uma parte muito importante aqui da narrativa que eu não vou falar. Então ela tem todo esse conflito de estar lutando pela perda dos pais e essa coisa nova que simplesmente entra na vida dela ali no momento que os pais delas se foram, né? Então, a forma com que a Fabiane Guimarães escreve essa personagem, você, em alguns momentos, você acaba se questionando se isso poderia realmente acontecer na vida real. E de fato pode acontecer. O que ela vai entregando em todos os capítulos que são destinados a Cecília como isso pode ser tão real, apesar que né, a gente está falando de um livro de ficção, mas ela traz muita verdade para essa personagem, e aí é aquilo, você não quer largar o livro, primeiro que você quer descobrir o desfecho dessa história, por que que os pais de fato morreram, se a Cecília vai conseguir superar toda essa questão, se esse ponto surpresa que aparece na vida dela de repente, se isso é realmente genuíno, se isso não é uma armação. Então são pontos que, mesmo com 176 páginas, ela não fica devendo nada sobre as respostas desses acontecimentos que são tão importantes para explicar a essência do que se tornou a Cecília depois da morte dos pais dela. Já os capítulos que são protagonizados pelo João, acho que eles são construídos para o personagem de certa forma com grandes incertezas. Ele tem toda essa questão de viver um luto antecipado pela possível perda do filho que sofre de paralisia cerebral, mas nós vemos esse personagem se colocando em várias situações que são reflexos do que ele viveu, até mesmo de relacionamento com a mãe do filho dele. Mas assim, ele toma uma decisão atrás da outra que você acaba não entendendo, mas são importantes ali para a narrativa do personagem, para o seu desenvolvimento. E aí não é nem preciso dizer que em um determinado momento as tramas elas acabam se conectando de uma forma bem sutil, mas desde o início a Fabiane já vai entregando alguns pontos incomuns e obviamente que, digamos, o plot principal desse livro ele já é uma grande conexão entre os personagens, com uma diferença que a Cecília ela já está ali mais de forma direta, lidando com os acontecimentos, e o João ele vai passar
por esse momento de não aceitação e de certas incertezas que permeiam a vida dele. E uma diferença que se pode dizer entre a história dos dois personagens é que a Cecília vive esse momento de luto de forma mais direta, né, já que nós conhecemos aí e somos apresentados que a personagem perde os seus pais, então isso já é entregue assim de forma muito direta, assim como ela vai viver o pós perda dos seus pais, mas o João, ele vive ali certas incertezas e o que eu diria que ele se antecipa ao luto, então ele vai construindo certos bloqueios e até mesmo isso vai sendo levado para a vida dele, o que também não é muito difícil de entender, já que o João está lidando aí com a possível perda do filho dele em algum momento. Então, essa seria a diferença principal entre a trajetória desses dois personagens. Bom, eu não preciso nem dizer que Apague a Luz Se For Chorar e consolida a Fabiane Guimarães aí, entre uma das autoras que tudo que lançar eu com certeza vou ler, porque eu acho que toda essa questão da escrita dela, que eu gosto assim da objetividade que ela traz para a história, como ela apresenta os personagens e ela consegue deixar isso tudo muito envolvente. Mesmo num livro que teria tudo para, sabe, ser um livro muito triste, porque afinal de contas, o que ela apresenta aqui são histórias de perdas e, assim, na maioria das relações humanas, isso tem um impacto muito forte, principalmente para quem está vivendo ou para quem, no caso do leitor, se propõe, né, a ler uma obra com esse tipo de temática. E o que ela traz aqui, ela consegue consolidar isso tudo, mas ela estratifica em outras coisas que valem muito a pena você acompanhar no livro. Então, eu acho que é muito pouco provável que você simplesmente defina esse livro como um livro sobre luto. Ele é, mas eu acho que ela explora muito bem aqui toda a questão humana dos seres humanos, não falando diretamente de todo ser humano tem a sua parte humana, mas ela traz certas nuances que são bem importantes e que culminam assim numa experiência muito boa. Então, apesar de não ser um livro extremamente pesado, você é muito importante que você vá lendo aí em doses homeopáticas, mas eu acho que um dom da Fabiane Guimarães, e isso aconteceu quando eu li Como Se Fosse um Monstro, mais precisamente, você simplesmente não quer largar o livro. Então, aqui a gente está diante de um livro de 176 páginas. Se você não tomar cuidado, e se não for um problema para você, você lê em um dia, porque a escrita dela é, sim, muito envolvente. Então, um dos pontos mais que positivos de Apague a Luz Se For Chorar é justamente como a Fabiane ela acaba conduzindo esses personagens e como ela coloca o leitor para pensar, para se envolver em cada um desses capítulos e no âmbito geral da obra poder assimilar tudo que ela como autora estabelece ali nas entrelinhas para cada um dos seus personagens. Então é isso, gente, fica a recomendação de Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Se você nunca leu esse livro, por favor, leia. Se você ainda querer ler outras coisas da Fabiane, leia Como Se Fosse um Monstro, que também é um livraço, assim como Apague a Luz Se For Chorar. Para finalizar, eu só gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muitíssimo na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. O vídeo, né, do livro do mês do projeto Lendo Autores Goianos sai toda a última sexta-feira de cada mês às 18 horas. Muito obrigado para você que assiste os vídeos aqui do Recomendador até o final e até o próximo.